voltar aqui no tema transporte para a gente tratar de uma outra questão. Já que os senhores estão propondo tratar do contrato de concessão de ônibus na capital de maneira antecipada, antes do fim do contrato, que se encerra em 2028, quero lhe perguntar se é possível firmar na sua campanha, conjunto com Bela Gonçalves, um compromisso dos senhores de terem bilhete único na cidade. Porque essa é uma proposta que está em discussão já há muito tempo. Não se vê uma articulação mínima entre os prefeitos de capital e região metropolitana para encontrar esse cenário. E eu quero perguntar, para além de se firmar um compromisso, se firmar um compromisso exige fonte de financiamento e de onde virá e quanto custará. Nós vamos fazer bilhete único, seja na região metropolitana, que é o ideal. Para isso também liderança política. Eu espero que a Marília Campos seja eleita em Contagem, já vai ser uma força grande, e outros prefeitos da região metropolitana, independente de partido político. Mas nós vamos fazer então esse bilhete único. E tem que incorporá-lo, no caso de Belo Horizonte, ao metrô, que é um outro problema que a gente precisa tratar. É essa ligação entre os ônibus e o metrô, que praticamente inexistem. As estações são escuras, não trazem segurança, não tem conexão entre o ônibus que chega e o metrô que está saindo, ou o metrô que está chegando e o ônibus está saindo. Os horários são desencontrados, então você vai ter que integrar, dar acesso principalmente às mulheres em locais iluminados, sem mato, para que ela tenha segurança. Então nós vamos ter que integrar também preços. É um debate amplo, não estou dizendo que seja fácil, mas nós temos uma equipe estudiosa disso, e ontem, conversando com a Bela, me preparando inclusive aqui para a Sabatina, nós firmamos esse compromisso do bilhete único. Dá para apresentar ao povo de Belo Horizonte. Vamos apresentar. O que eu não posso dizer assim, que nós vamos garantir 100%, é a tarifa zero. Esse é um debate que nós vamos fazer. Não é que seja impossível. O objetivo é chegar numa tarifa zero. Tarifa zero fim de semana, isso nós vamos garantir. Agora, a tarifa zero de maneira global, ela depende inclusive de modificação da legislação federal. Nós estamos tentando isso lá. Por exemplo, permitir que o Vale Transporte, que já é pago pelo empresário, por todos, para empregada doméstica, você paga esse Vale Transporte, se ele puder nacionalmente ser transferido para um fundo no município, você já consegue solucionar uma grande parte do subsídio do transporte. Aí você pode sonhar e executar a tarifa zero. Mas ela depende da legislação e depende também da gente acompanhar o andamento do próprio contrato. Mas olha, nós vamos fazer uma revolução nessa questão de trânsito. Vamos botar a mão na massa. Dizer que é fácil não é, mas com liderança política. E olha, quando eu falo muito, você está falando demais no Lula, claro. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. O carinho que o presidente Lula tem com Belo Horizonte, tem comigo. A relação que eu tenho com todos os ministros e ministras, tem porta aberta lá. Belo Horizonte tem condições de endividamento, se precisar, responsavelmente. Nós podemos fazer esse endividamento para ampliar aqui conquistas importantes, obras de infraestrutura, junto ao BIRD, ao BID. Tudo isso vamos fazer. O Ibrahim Thalita, eu fui, além de vereador, deputado estadual, deputado federal, eu tenho experiência muito grande. Experiência na política vale muito. Aquele tempo de que política não vale nada, acabou, deu errado. Vide aí, Collor de novo, Bolsonaro e outros, deu errado. Nós precisamos agora de ter liderança política. Então isso nós vamos experimentar. E eu fui, na época do presidente Lula, no segundo mandato, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas, o MDA. Eu praticamente organizei o Ministério. Nós transformamos Minas Gerais no segundo estado com mais crédito para agricultura familiar, o PRONAF. Isso aqui era restrito, era quase Rio Grande do Sul, Paraná, nós trouxemos para Minas. Eu trouxe muitas políticas públicas, e o governador na época ainda era Aécio Neves. E eu fazia muita interlocução com o professor Anastasia, que era secretário de Planejamento. Então, com isso, fazendo política e tendo uma liderança, nós renovamos a frota da Emater toda de carro. Deixa eu lhe interromper. Várias outras coisas. Nesse ponto específico, candidato, o senhor mencionou Antônio Anastasia. Quer dizer que o senhor vai manter a mesma relação com o Romeu Zema também? É o que nós pretendemos. O governo do estado tem que ter uma boa relação com a capital. Ele não tem tido. Esse é o problema. O Zema não respeita Belo Horizonte como devia. Ele quer aproveitar da cidade. Vide o carnaval. Isso aqui nós já estamos organizando há muito tempo. O governador entra e fala, é meu? Não, assim não. Tem prefeito. Conversa com o prefeito. Nós vamos conversar direitinho como é que ganha Minas, como é que ganha Belo Horizonte. Também nós não vamos permitir que o Zema dê ordem
quiserem e queira municipalizar ensino, podem ficar os professores do estado tranquilo. Não vai ter municipalização aqui do governo Zema. Não vai ter privatização de escolas em Belo Horizonte, nem de hospitais. Isso é plano de outro governo, que ele está lá com ele, botou uma vice lá para tentar mandar em Belo Horizonte. O Zema vai mandar em Belo Horizonte se for com outro candidato. Comigo não, nós vamos ter um programa social para Belo Horizonte, mas negociando e respeitando o governador, mas vamos exigir respeito.